Boa noite a todos. Então, na noite de hoje, vamos fazer aqui, antes de fazer a abertura, uma pequena leitura do Evangelho, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, que a sua direita faz, né? Instrução dos Espíritos, item 9. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achai por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber se calar, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escanear-se. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muitos abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas toda a caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende sempre que, repelindo um pobre, talvez não repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora a implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. E assim, é com essas palavras que nós levamos os nossos pensamentos nesse momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espírita de Amor e de Luz, e agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que seja dessa forma virtual, que aparentemente longe um dos outros, mas muito perto do coração, através das energias, das bênçãos que Deus esparrama nesse momento, sabendo que na nossa sede física, lá onde se encontram muitos espíritos que estão habituados e acostumados a ir lá em busca de socorro a alguns e em busca de trabalho e de servir outros, né? E eles estão a olhar por nós
e de lá do nosso grupo físico partem fios irradiando luz a todos nós. Estamos cada um no ponto desse orbe, né? Dessa forma, a gente agradece esse momento, essa oportunidade, e vamos então passar a palavra a Marilene Gussi, que é lá de Cocal do Sul, né? Daqui por diante são todos seus aí para você passar o seu recado dessa noite. Aí eu vou deixar então, você é da Casa Espírita Jesus e Caridade. Jesus e Caridade. E aí tu vai dizer o tema para nós, o qual que a gente vai estar acompanhando a noite de hoje. Então fique à vontade. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Essa casa que eu não cheguei a visitar pessoalmente, né, em Araranguá, mas que visito agora através dessa ferramenta aqui. E sou muito grata pelo convite, pela confiança de que eu possa contribuir com algo. E assim esperamos que seja. Então, pedimos sempre, né, a espiritualidade amiga presente, que nos intua, nos auxilia a todos nós, para que vocês que ouvem agora o que eu vou trazer, possam compreender aquilo que eu também não disser. Porque às vezes a gente compreende nas entrelinhas, a gente traz entendimentos através de uma fala que a pessoa às vezes nem disse exatamente aquilo. Então, que a espiritualidade possa nos auxiliar em todos os sentidos. A fala da noite de hoje, eu extraí desse livro Milionários Espirituais, é do Dr. Marco Rogério Marcondes, onde é muito curioso essa fala dele aqui, quando ele inicia o livro falando de que no século XX, o quociente, a medida definitiva de inteligência humana era medida pelo QI, né? Quem é que lembra? Ah, eu tenho QI e tal, esse cara tem muito QI. Então, a pessoa que tem um QI muito alto, nossa, é muito inteligente, né? Depois, em meados dos anos 90, nós passamos então a conhecer, a ouvir falar da inteligência emocional, né? Quem é que já, com certeza todos já ouviram falar da inteligência emocional. Então, já não bastava mais ter uma inteligência intelectual. Era também visto que a pessoa precisava ter também uma inteligência emocional, né? Que é saber lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Então, eu preciso ter a empatia para poder compreender quando o outro está com raiva, quando o outro está com medo, tristeza e alegria, que são essas 4 emoções que nós temos. E também reconhecer em nós essas emoções primárias, que mascaram muitas coisas, muitas ações nossas estão mascaradas por uma dessas 4, né? Não estamos falando de sentimentos, mas de emoções, né? Então, quando sabemos reconhecer a raiva, sim, eu estou com raiva, a raiva não é ruim, né? Quando ela é direcionada para algo bom, quando nós sabemos canalizar essa raiva, ela nos ajuda muito no nosso dia a dia, no trabalho, nos desafios que a gente precisa vencer. É uma energia de propulsão que nos impulsiona no caminho daquilo que nós queremos. Quando nós bloqueamos tanto essa raiva, nós entramos frequentemente em processos de depressão. E aí, nesse processo de depressão, eu não tenho força para ir para a vida, né? E aí eu explodo em algumas coisas, em alguns momentos, e coloco essa raiva em situações que não era para isso, né? Então, surge esse entendimento e esse estudo e essa reeducação das emoções, para que eu reconheça as minhas emoções e eu aprenda como agir com essas emoções e as dos outros também, através dessa empatia. Então, nós aprendemos que também tem a inteligência emocional, né? Que é um conjunto. E agora, então, recentemente, uma física que mora na Inglaterra, e ela é filósofa também, casada com um psiquiatra, ela então vem falar da inteligência espiritual como um terceiro, né, componente nessa inteligência, nesse conjunto nosso. E ela diz assim que ela baseia o seu trabalho em pesquisas que foram pouco divulgadas ainda em várias partes do mundo, mas que estão sendo estudadas,
essas questões, como um todo. Então, que a espiritualidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente nunca viu tanto progresso nesse sentido como agora, nesse estudo da espiritualidade, nesse olhar para a espiritualidade, não no sentido religioso, mas da alma humana, né? Então, ela tem um livro famosíssimo, um best-seller, onde ela fala disso, é a Dana Zohar, o nome dela, e o nome do livro é QS, que é desse consciente espiritual, né? Então, ela diz assim, ó, nesses 12 princípios da inteligência espiritual, e quem tiver com um papel aí que queira ir anotando, né, os tópicos, para depois fazer sua própria análise e ver quanto de inteligência espiritual eu estou tendo e como eu posso desenvolver isso, né? Primeiro eu reconheço se eu estou dentro disso, depois eu olho o que falta, como alcançar isso. Podem até fazer uma colunazinha assim, né? O item e do lado o quanto eu tenho disso, o que eu preciso fazer para desenvolver isso, que ações eu posso buscar, né? Fazendo um auto-coaching, digamos assim, né? Então, o primeiro princípio que ela coloca, para que nós possamos dizer que nós temos uma inteligência espiritual, é que essa pessoa tenha pensamentos positivos sempre. Então, vocês podem colocar ali, tenha pensamentos positivos sempre. Sempre, né? Então, quando nós reclamamos, quando nós nos queixamos das situações, quando nós julgamos alguém ou a nós mesmos, quando nós criticamos, seja quem for, nos questionarmos, isso é um pensamento que leva para o mais ou é um pensamento que leva para o menos? Para o mais amor ou para menos amor? Esse pensamento me leva para o mais ou me leva para o menos? Então, à medida que nós desenvolvemos isso, né, eu consigo olhar para as minhas ações. Em primeiro lugar, se eu ainda não tenho pensamentos positivos sempre, mas que eu já comece a analisar, esse pensamento me leva para o mais ou me leva para o menos? Avaliar os próprios pensamentos. E eu digo assim, que quando a gente tem um pensamento negativo, quanto mais a gente tenta não pensar naquilo, mais esse pensamento vem, não é assim? Às vezes eu não quero pensar nisso, esse pensamento retorna. Então, quando eu converso com esse pensamento, e aqui nós espíritas podemos dizer que talvez seja um irmão desencarnado, e talvez não, talvez seja uma auto-obsessão, são vários motivos que podem, né, explicar isso, mas independente disso, eu converso com esse pensamento. Então, ele vem com uma situação negativa e eu converso com ele, tentando convencê-lo de que ele está errado. Não, mas olha, esse vírus é muito perigoso, vai matar muita gente, vai vir uma crise tão ruim. O que eu respondo para esse pensamento? Né? Então, eu só desisto quando eu tiver a última resposta. Eu sou o positivo. O negativo é esse que vem me trazer tristeza, que vem me trazer essa negatividade. E eu sempre converso com isso, argumento de forma racional. Desenvolvo a razão através desse diálogo com esse negativo, né, que sou eu mesmo, digamos assim, né? Ou não? E eu só desisto quando eu tiver a última palavra. Eu nunca deixo o negativo ter a última palavra. Porque ele está me vencendo. Então, de tanto eu repetir esse positivo, o negativo não tem mais argumentos. Eu vou dar um argumento para ele e ele vai vir com o outro. Ah, mas tal coisa. E pode ser que na hora eu não tenha uma resposta positiva. Mas eu então vou pensar sobre isso. Eu vou conversar com alguém e eu vou trazer algo positivo para responder a esse pensamento negativo que eu trouxe, né? E aí ele que vai ficar pensando, vai agora, eu tenho razão, né? Então nós vamos conversando,
né? E aí eu agradeço esse pensamento negativo porque ele me fez refletir sobre muitas coisas. Então eu digo muito obrigada, pensamento. Olha, tu me ajudou muito. Então, assim nós vamos desenvolvendo o positivismo racional. Não é que eu vou dizer qualquer coisa só para ser positivo, sem sentido nenhum. Eu estou dizendo esse positivo porque eu realmente acredito nisso. Então, marquem ali. Tenha pensamentos positivos sempre. E veja se você tem ou não. E aí, depois, o que eu posso fazer para desenvolver isso? E aí você vai buscar. Talvez essa conversa seja uma alternativa. E se não, você encontra outras. Para buscar essa resposta. Não deixe assim. O segundo é: descubra quem você é. No sentido de, o que te faz acordar de manhã? O que te motiva? Para que eu vivo? Para que eu daria a minha vida? Não é para quem. Se eu disser para quem, tá errado, né? Vou dar vida pelos meus filhos, vou dar vida pelo parceiro, vou dar... Não. Porque ideal eu daria a minha vida. Porque, tipo, daria a vida não quer dizer, eu vou morrer por causa disso. Mas eu dedico a minha vida, eu dedico o meu esforço, a minha existência para aquilo, né? Então, o que me motiva para fazer as coisas todos os dias? Quem que sabe? A maioria das vezes nós estamos tão hipnotizados com tantas coisas, com tantas informações, com tantos afazeres, com tantas distrações, na verdade, porque nós trabalhamos, sim, mas nós também nos distraímos muito, né? Hoje, com essa era digital, nós nos distraímos com bastante coisas. A era digital é maravilhosa, nos traz ferramentas incríveis, e através disso é que nós estamos aqui hoje, né? Conversando nessa sala aqui. Se não fosse isso, como seria? Estaríamos isolados em casa, né? É maravilhosa, mas nós estamos sabendo utilizar bem isso, porque também o excesso é prejudicial. Imagine que nós estejamos o tempo inteiro agora, mesmo que seja em grupos de estudo espírita ou qualquer outro, o tempo inteiro, né? Isso não é bom. Então, que nós saibamos aproveitar desse nosso tempo e saber o que eu gosto de fazer, o que me motiva a fazer o que eu faço, que eu tenha essas respostas, que eu busque dentro de mim, né? Olhar para isso. Então, aí coloco lá do lado, então, descubra quem você é, pelo que eu vivo, pelo que eu dou a minha vida, o que me motiva a acordar, levantar da minha cama todos os dias. E se você colocar lá, eu não tenho motivação, eu estou sem motivação, eu não quero levantar da minha cama de manhã, que pode ser que esteja acontecendo isso, então eu preciso olhar para isso, o que me falta? Por o que eu quero viver, né? E aí, então, lá na coluninha do lado, buscar as respostas do que fazer, né? Não adianta só identificar e não fazer. O terceiro item, tenha humildade. Então, essa é uma das características, um dos princípios da inteligência emocional. Tenha humildade. Precisamos saber que fazemos parte de um sistema onde todos nós temos os nossos sonhos, desejos, necessidades. Nenhum é maior ou melhor do que o outro. Saber que mesmo que nós estejamos numa posição que ajudamos mais pessoas do que pedimos ajuda, nós estamos recebendo quando nós estamos ajudando, recebendo a oportunidade de fazer algo de bom para alguém, né? E nós que somos espíritas já sabemos, né? Por que a gente tem que agradecer a oportunidade de ajudar. Então, é ter humildade, não achar que porque eu estou fazendo algo, então eu sou uma pessoa especial, mais especial do que o outro.
A alma humana não suporta estar acima dos outros. A alma humana não suporta. Por mais que ela busque isso traz uma profunda tristeza. Porque quando estamos muito acima dos outros, nós nos distanciamos deles também. E ficamos sozinhos. Então a alma humana vai sempre buscar, de alguma forma, voltar novamente às suas origens, ficar menor, digamos assim, né? Seja por que ação for. Quando uma pessoa cresce demais, a gente vai ver que daqui a pouco acontece alguma coisa e ela acaba, por algum motivo, caindo, como a gente diz, na tentativa de se humanizar novamente, porque é muito difícil estar acima, é uma cobrança muito grande, né? Então, que nós aprendamos a ser humildes. Então, esse é um dos princípios, o terceiro princípio. Então, coloque lá, tenha humildade e verifique no seu coração se você tem essa humildade. E se você acha que não tem, todos nós temos que colocar o que eu posso fazer, porque nos falta humildade a todos nós. Né? Por mais que... E é orgulho a gente dizer, não, eu sou humilde. Ali já é algo para a gente olhar, porque nós todos temos, né? Um pezinho lá no ego, no orgulho, que é necessário, sim, mas precisamos olhar para isso, né? O quarto, viva a compaixão. Anote ali no seu papel, viva a compaixão. O que é ter compaixão? É olhar para o outro, para a dor do outro, do jeito que é aquela dor do outro, sem julgamento, sem cobranças, compreender os motivos que o colocam naquela situação está fora do nosso entendimento, da nossa capacidade e até mesmo do nosso direito de interferir naquela pessoa, na vida dela, né? Então, é olhar para o outro com compaixão, é ver a dor dele e até, em algum momento, sentir essa dor junto com ele, mas depois deixar que ele leve isso, que ele trabalhe isso dignifica a pessoa. Quando eu sofro junto com essa pessoa e eu quero carregar aquela dor dele para mim, isso não funciona. Isso enfraquece aquela pessoa. Isso diz para ela, tu não dá conta de fazer isso, a tua encarnação é muito difícil para ti. Deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço por ti. E isso enfraquece essa pessoa. Ela se sente incapaz de dar conta daquilo que ela veio para fazer. Mas quando eu a olho, eu reconheço isso que você está passando realmente deve ser bem difícil. Então, eu olho para essa pessoa com esse amor, com essa compaixão, mas também compreendo que ela dá conta, que você dá conta daquilo que é seu, né? Nós reencarnamos, nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas escolhas, as nossas vivências, e ninguém pode carregar por nós, por mais que queira. Quando nós achamos que é injusto aquilo que a pessoa que nós estamos olhando nós olhamos com dó, eu estou com uma pena dessa pessoa, qual é o meu sentimento quando eu olho com essa dó, com essa pena dela? O sentimento é de que aquilo que ela está passando é injusto. E se aquilo que ela está passando é injusto, então Deus não é bom. Porque Deus permite que aconteça uma injustiça com essa pessoa. Mas eu não. Eu tenho dó. Se eu tivesse poderes para tirar essa pessoa desse sofrimento, eu tiraria. Eu só não tiro porque eu não tenho esse poder. Ou seja, eu sou melhor do que Deus. Não é? Se eu tenho essa pena de você, eu só não mudo a sua vida porque eu não tenho esse poder, eu sou melhor do que Deus, porque Deus pode fazer, Ele não faz. Então, quando eu olho para você sem pena, sem dó, eu compreendo que existe uma força acima de todos nós,
que essa força, que esse Deus pode fazer algo. Eu entrego a esse Deus esse poder. E eu falo com ele, meu Deus, tu sabes o porquê. Mas eu abraço essa pessoa na dor dela, naquele momento, e depois concordo que ela se vá com aquilo que é dela e ela faça o seu melhor do seu jeito, sem interferir no seu livre-arbítrio, ajudando naquilo que ela me pede, naquilo que ela está pronta, mas compreendendo que é dela isso. Não carregando e querendo carregar para mim algo que não me pertence. E aí nós podemos viver mais leves, né? Aceitando, concordando e entendendo que esse Deus maior, ele é grande, ele pode. E se ele permite determinadas coisas, ele sabe por quê. Eu posso te ajudar, te abraçar, né? Te amparar em algum momento, mas nunca te demonstrar que isso que você passa me causa dó, me causa pena, porque aí isso demonstra sentimento de injustiça. E Deus é justo, misericordioso e bom, né? O quinto, reveja os seus valores. Então, precisamos pensar menos em mim, eu, no sentido de quando são os nossos valores. Acreditar que os meus valores são mais importantes do que os seus. Porque o que são valores? São os hábitos, são os costumes de um povo, né? Então, o que é valor para mim, às vezes não é valor para você. Dependendo de como você vem, da família que você vem, da sua história espiritual, aquilo você acha que está tudo bem. E às vezes eu me fecho nos meus valores e acredito que os meus valores são melhores, que os meus valores são certos e que os seus estão errados, então eu te critico dentro daquela forma como você vive. E aí, então, onde nós criamos, né, as intrigas, as discussões. Então, que eu possa rever a que valores eu estou apegada, né? E me tornar flexível também, olhar também para o outro, compreender que eu não sou sozinha, não sou eu, somos nós, é um conjunto de pessoas que têm os seus valores, todos nós, né? E que nós todos juntos fazemos uma sociedade, né? Um melhor, outro pior, mas dentro daquilo que nós aprendemos na nossa família, na nossa educação. Qual é o melhor que você pode dar? Né? Nessa questão de valores. Coloque lá essa pergunta. Qual é o meu melhor? Como eu faço para fazer isso? Através dos meus valores. Né? O sexto, viva o presente. Quando nós falamos, por exemplo, de depressão, né? Eu sou uma pessoa que trabalha nessa questão, né? A minha profissão. Quando nós trabalhamos com pessoas com depressão, nós vamos ver muito forte o apego ao passado. Àquilo que passou, aquilo que aconteceu e que eu não consigo deixar ir. E a pessoa me diz, mas eu tenho depressão desde que eu era criança. Sim, foram acontecimentos lá na infância. Nós nem vamos falar aqui de vidas anteriores. Vamos falar dessa vida, da gestação, né? Não estamos dizendo que não pode acontecer. Sim, pode ser. Mas na maioria das vezes está relacionado a essa experiência dessa vida mesmo. Quando nós não conseguimos deixar ir algum acontecimento. Quando nós não conseguimos nos perdoar, mas na maioria das vezes perdoar os nossos pais. E aí que quando eu falo perdoar os nossos pais, eu estou até cometendo uma heresia. Porque quem sou eu para perdoar os meus pais? Quem sou eu na fila do pão, vamos dizer aqui, para perdoar os meus pais? Não importa o que eles fizeram.
Eu olho para os meus pais, eu agradeço a oportunidade da vida. Eu pego isso que eles me deram, seja o que for. Aquilo que foi bom, eu faço algo de bom. Aquilo que não foi bom, eu olho e tudo bem. Eu posso mudar? E se eu não posso mudar, para que eu vou continuar carregando isso? Mas a depressão vem quando eu estou apegada a acontecimentos do passado e eu não consigo deixar ir. E na maioria das vezes, muitas vezes, né, eu não consigo deixar ir porque eu ainda tenho um desejo de vingança junto com isso. Porque aquela pessoa me fez isso. E porque eu ainda tenho um desejo de punição para aquela pessoa. Eu não consegui ainda deixar que aquela pessoa que fez algo que me magoou, vá para a vida dela e diga, tudo bem, fez isso. Quando eu consigo fazer isso, eu estou pronta para sair da depressão. Não estou dizendo que todos os casos de depressão seja por isso, né? Mas na maioria das vezes, sim. A maioria das vezes é apego, é uma ferida, é uma tristeza com algum acontecimento do passado que eu não consigo deixar ir. Eu fico ali apegada. Então, coloque ali na sua listinha, viva o presente e veja se você está vivendo o presente. E se não está, o que fazer para viver esse presente? 7º, estamos conectados e o jeito que eu vivo a minha vida afeta a vida do outro. Então, se eu me sinto negativo, eu espalho essa negatividade nas minhas relações, na minha comunidade. Mas se eu me sinto esperançosa, o que posso fazer melhor? Espalho essa atitude para outras pessoas. Então, o 7º é entender que nós estamos conectados, todos nós. Se nós estamos vibrando, se nós estamos pensando em algo negativo, nós estamos também recebendo isso. E quando eu mudo a minha frequência, eu estava vibrando no negativo e agora eu vibro no positivo, eu também afeto todo o meu sistema, toda a minha volta, o meu entorno, a minha família, a minha cidade, o meu país, o meu planeta. Então, quando eu busco formas de encontrar o positivo, o equilíbrio positivo, eu também estou ajudando a todos nesse sentido. Mas eu busco sempre primeiro por mim. Compreendo que qualquer ato que eu faço influencia no positivo ou no negativo. Então, eu não reclamo dos outros, eu me pergunto o que eu estou fazendo para que isso possa ser melhor. Se eu estou reclamando, seja da política ou de qualquer coisa, o que eu estou fazendo? Sair da fala de criticar o outro e olhar para mim, porque o que eu faço influencia a todos. 8. Responda a uma questão fundamental. Sempre perguntar por quê. Por quê? Por quê? Para quê? Então, é não aceitar as coisas do jeito que estão, simplesmente porque elas são assim. Mas perguntar por que é assim. Para que eu faço isso? Sempre para mim. Para que eu ajo dessa forma? Por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu quero isso? Por que eu não quero aquilo? Buscando esse autoconhecimento. Em relação à vida também, né? Afora, por que as coisas acontecem desse jeito? Buscar aquilo que está por trás, né? O 9, mude a sua mente, os seus paradigmas, as suas crenças, aquilo que você está preso. Coloque os seus pontos de vista sob uma nova perspectiva. Será que o jeito que eu estou pensando é o melhor jeito? Será que é só esse caminho que tem para mim? Né? E aí ela diz aqui que a educação significa memorização, imposição, ou é ajudar as crianças a fazerem as boas perguntas?
E nós sabemos fazer as boas perguntas? Ou nós estamos condicionados também, né, a decorar as coisas, a ler algo e dizer, eu li aqui e isso é verdade. E não questionar se isso é... A gente hoje ouve tanto falar de fake news, né? E as pessoas espalham fake news o tempo inteiro. E eu não estou nem falando aqui de política, porque existe... Outro dia eu postei no Facebook alguém que dizia assim, que foi mudado o critério de avaliação das idades, né? Que então agora as pessoas até 60 e poucos anos já não eram mais de terceira idade, elas eram jovens e tal. E aí depois me disseram, não, isso é fake news. A OMS tinha mudado a classificação de idade. Ou seja, se faz fake news de tudo. De tudo. Qual o propósito de se fazer isso? Mas nós estamos questionando? Teve um tempo que vinha no WhatsApp umas correntes, que tinha cadeira de rodas, depois que tinha latas de leite, depois que tinha um monte de coisa para doar. Não sei se vocês viram, chegaram a receber essas correntes que vinham, fake news, e as pessoas passavam para frente sem ligar para aquele telefone, sem perguntar se era mesmo. Assim. Então, muitas vezes nós passamos coisas para frente e não questionamos. O que é isso? Qual o benefício disso? Para que isso? Da onde que isso veio? Né? E vamos engolindo uma série de coisas e nos enganando porque aquilo vai de encontro a um desejo meu, cara. É claro, eu queria que fosse mudada a classificação, então agora que sou jovem, eu acho isso o máximo. O que muda isso na minha idade? Não muda nada. No meu espírito não muda nada, né? E agora eu vou perder um lugar na fila preferencial, né? Não muda nada, mas vai de encontro a algo que nós queremos, então nós compartilhamos, nós acreditamos. Então que a gente aprenda a questionar mais, a fazer boas perguntas, né? Para a gente poder crescer através dessas perguntas, não só a das respostas, né? 10. Valorize seus princípios, mesmo que sejam impopulares. Entretanto, não seja arrogante de que está certo, mas questione-se. Escute os outros, mas veja o que você quer acreditar, para o que você quer lutar. E vem também de encontro àquela fala que eu fazia antes, né? Valorize aquilo que os outros estão falando, mas não abra mão dos seus princípios só porque alguém falou que isso ou que aquilo. Olhe para você, veja se isso condiz com a sua alma. Como você se sente diante daquilo. A sua alma fica bem? Você se sente em paz com aquilo? Ou isso te traz desconforto? E aí, se trouxer, volte lá naquelas de antes e questione e pergunte por quê, que valores são esses que eu tenho, por que eu estou com dificuldade de abrir isso, isso é um princípio meu ou esse é um princípio de alguém da minha família, da sociedade, de pessoas a quem eu quero talvez satisfazer. Então, volto lá atrás e analiso de novo. Então, eu aprendo a pensar. 11. Celebre a diversidade. E ela fala no final assim, dizer obrigada por ser diferente, por me fazer questionar a mim mesmo. Agradecer aquela pessoa que é diferente de mim. Porque através disso eu cresço, eu aprendo, eu me desenvolvo. E não achar que o bom é que todas as pessoas sejam iguais, sejam da mesma cor, sejam do mesmo partido, sejam da mesma religião, sejam da mesma... Não. Que a sexualidade todo mundo expresse da mesma forma. É ali que nasce, então, né? As discriminações, o racismo e tantas outras coisas, né? Então, celebrar a diversidade das pessoas que são diferentes, que pensam diferente de mim, que se comportam diferentes, porque através dessa diversidade eu cresço. Isso me estimula a aprender outras coisas, que eu então não saberia se não fosse essas pessoas, com essas culturas diferentes, com esses comportamentos, pensamentos, enfim.
religiões, crenças, né? E, finalmente, a 12, que é descubra a sua vocação, o seu propósito de vida. Como você pode fazer a diferença? Quem aqui sabe o seu propósito de vida? E aí a gente volta lá no comecinho, lembra lá aquela pergunta? O que te faz acordar de manhã? Pelo que você daria a sua vida? Nesse sentido, eu quero gastar, eu quero investir a minha vida nisso. Essa é a sua vocação, esse é o seu propósito de vida. Então, são 12 princípios espirituais que estão mais ou menos bem interligados. E para encerrar, então, eu vou dizer aqui o que ela vem dizer ó, aqui. As pessoas espiritualmente inteligentes, então, elas praticam e estimulam o autoconhecimento profundo, são levadas por valores, são idealistas, elas têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade, aquilo que é difícil, aquilo que é diferente, eu encaro e eu utilizo isso para o meu bem, né? Nesse momento agora de pandemia, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou encarando, eu estou utilizando isso para um crescimento meu, eu estou me desenvolvendo através disso, porque se eu não me desenvolver com isso, não adiantou de nada, não serviu para nada, só para eu reclamar. O que foi que eu cresci? Né? O outro essas pessoas são holísticas, é relativo ao holismo, que é abranger o todo. Eu não olho só isso aqui, eu olho o todo. Essas pessoas celebram a diversidade. Antes a gente estava falando no 3, era a capacidade de utilizar a adversidade. Agora essa aqui é celebrar a diversidade, aquilo que é diferente. Essas pessoas têm independência. Elas têm capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, sair do seu mundo, do seu ponto de vista. Essas pessoas perguntam por quê? Para quê? Essas pessoas têm espontaneidade. Elas agem, não estou preocupada se você vai gostar, não vai gostar disso que eu estou fazendo. Eu fico premeditando caras e bocas, como eu vou fazer, o que eu vou dizer, ensaiando muito. Eu sou eu, espontânea. E essas pessoas têm compaixão. Então, essas são as pessoas que já desenvolveram aqueles princípios lá que a gente falava lá atrás. Então, são as pessoas que são inteligentes espiritualmente. E aí, então, agora com essa listinha, cada um pode se autoavaliar depois e ver o quanto eu estou inteligente espiritualmente. E aí nós podemos fazer também aquela quanto eu estou inteligente emocionalmente. Eu estou sabendo utilizar as minhas emoções, identificar, canalizar, usar elas. E aí a gente tem muito trabalho pela frente a partir disso, né? Então foi isso. Eu quero agradecer o espaço. Se puder contribuir com isso, com vocês, de alguma forma, é isso que eu trouxe, eu fico feliz. E se não puder, contribuiu comigo, porque enquanto eu estudava esse livro, enquanto eu falava para vocês, eu refleti, eu estou pensando. Então, muito obrigada por me darem a oportunidade de preparar esse tema e aprender um pouquinho a respeito disso e de buscar por mim mesma isso. Então, para mim já serviu e eu agradeço a vocês por isso. Oi, Marileide. Nós aqui também agradecemos da mesma forma, acho que todos aprendemos juntos, né? Você falou nessa diversidade toda, eu acho que o Brasil é um exemplo disso. A gente vê que, enquanto certas tradições, culturas ou raças aí se brigam lá em outros cantos do mundo, aparentemente aqui no nosso Brasil eles se dão bem, né? Então, são judeus, libaneses, israelenses, africanos e japoneses, chineses. Então, nosso Brasil aqui congrega uma infinidade de raças
e a gente não vê tanta violência, tanta discórdia, assim, há um certo respeito, enquanto que lá na Europa, na Ásia e em outros países lá da Arábia e assim por diante, a gente vê tantas coisas assim, né? Então, a gente agradece, estamos caminhando para o final do nosso trabalho, e são mais esses instantes finais agora, que eu vou passar, então, a palavra para o Paulo Mendes, para ele fazer tipo uma vibração, uma prece, alguma coisa nesse sentido, para a gente fazer o fechamento da noite de hoje. Então, eu aproveito para agradecer também a você, a presença de todos, e aí deixar a palavra final para o nosso irmão Paulo Mendes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Vou fechar meu microfone aqui. Agradecemos a tua presença, Marileide. Quero te dar o parabéns pela tua iluminação, que está muito bom essa visualização que nós estamos vendo aqui, que isso é muito importante, continue assim, só te dou uma dica, deixa o celular na horizontal, para quem vai assistir no YouTube ou no Facebook, fica melhor, tá ok? Esse formato que tu está usando aí é para o Instagram, que ele fica bem, mas isso é um caso à parte. Comumente aqui no Zoom, a gente acaba usando esse aqui. Se eu soubesse, teria modificado antes. Então, tudo bem. Isso é um aprendizado. Assim como nós aprendemos muito contigo hoje, muito obrigada. Esses 12 princípios, e que nossos pensamentos positivos possamos descobrir quem eu sou, tendo muita humildade, vivendo a compaixão. Revejo os meus valores e vivo no presente, o agora. Estamos conectados, somos únicos, sempre me perguntando e mudando a minha forma de pensar. Valorizo meus princípios e celebro a diversidade, porque eu sou um pouco diferente. E descubro a minha vocação, o meu propósito de vida. E acrescentando mais um princípio nesses 12, eu deixo a pergunta para todos vocês. O que você faria para ajudar Deus a tornar este mundo melhor? Pense nisso. Tenham todos uma boa noite.